Boa noite, eu me chamo Miguel, e essa história que vou contar aqui é 100% verídica. Os eventos que ocorreram aqui são algo que eu e o meu tio nunca vamos esquecer. Eu tenho agora 27 anos, e este fato ocorreu quando eu tinha 19, e o meu tio também tinha 19 na época. O meu tio e eu crescemos juntos no interior de Goiás, em uma cidadezinha chamada Anápolis. Nós morávamos a 2,5 km de um rio que passava pelo meio de uma floresta. O único meio que se podia chegar no rio, no ponto onde nós sempre íamos, era a pé, de bicicleta, cavalo ou por moto. Enquanto crescíamos, nós íamos quase todo dia para a floresta para pescar no rio. E depois de um tempo, nós começamos a acampar por lá também. Certo dia, nós dois estávamos esperando um amigo de fora da cidade aparecer. E este amigo geralmente vinha nas tardes de sexta-feira e passava o final de semana conosco e eventualmente vinha acampar com a gente. Mas infelizmente dessa vez ele não pôde vir. O meu tio e eu então fomos para a floresta carregando os nossos equipamentos. Nós não fomos para o ponto da margem do rio que nós geralmente íamos. Desta vez nós fomos um pouco mais adiante, cerca de meio quilômetro, somente para uma mudança de cenário. Mais tarde naquela noite, nós nos arrependeríamos dessa decisão. Escolhemos aquele lugar porque era alto, cerca de 100 metros acima da margem do rio, e tinha a forma de uma ponta, e 3 dos seus lados desciam até o rio, onde ele fazia uma curva e deixava o lugar parecendo com uma ilha. Porém, só com um lado sem estar cercado pela água. Então, tinha uma bela vista durante o dia. A noite começou como qualquer outra das nossas viagens de acampamento. Nós juntamos madeira o suficiente para a nossa fogueira ficar acesa a noite toda. E enquanto o sol se punha, nós nos sentávamos e conversávamos sobre várias coisas. Então, conversamos por horas, e era provavelmente entre 11 horas e meia-noite. E foi quando o inesperado começou a acontecer. Tínhamos acabado de nos deitar e estávamos nos enrolando nos nossos sacos de dormir, quando nós ouvimos um rosnado e um barulho de galhos se quebrando. Era como se algum bicho tivesse quebrado um galho. Nós não demos muita importância para isso. Só imaginamos o que podia ser e começamos a nos arrumar para dormir de novo. E quando estávamos quase dormindo, ouvimos de novo aquele rosnado e pisadas fortes nas folhas secas. Este rosnado tinha sido bem mais alto e um pouco mais perto do que o outro. Provavelmente 1/3 do caminho até a base de um dos lados que desciam até o rio. Não nos preocupamos muito, já que tínhamos uma escopeta calibre 12 conosco e bastante munição. Mas nem preciso dizer que não queríamos dormir naquele momento, porque se tinha algum bicho selvagem subindo na direção da gente, a última coisa que queríamos era dormir. Nos levantamos e colocamos mais madeira na fogueira. O meu tio iluminou com a lanterna
todos os lados da descida e atrás de nós, e não vimos nada. Então, decidimos conversar um pouco antes de tentar dormir. Meia hora se passou e estávamos pensando em deitar, quando ouvimos o que parecia ser passos e os arbustos chacoalhando. Também notamos vários barulhos, como se fossem galhos quebrando e alguma coisa urrando na mata. Agora estava um pouco mais perto e achamos que estava na metade do caminho da descida. Então, simplesmente ficamos ali parados, escutando e iluminando toda a nossa volta com a nossa lanterna. O som dos urros estavam ficando cada vez mais alto e perto. A coisa estava se movendo como um lobo, mas era tão barulhento quanto um boi, e parecia que estava dando a volta onde estávamos. E não só isso, mas estava ficando cada vez mais rápido e cada vez mais perto do nosso acampamento, com cada volta que dava. O meu tio pegou a escopeta, já que não sabia mais o que fazer. Eu peguei a lanterna e iluminei exatamente onde estávamos ouvindo o barulho. Mas não vi nada com muita clareza. E tudo que podíamos ver era um vulto peludo e branco, e também folhas voando e arbustos se mexendo como se aquilo estivesse correndo entre eles. Tentamos não entrar em pânico, mas sabíamos que isso não era algo terreno. O meu tio mirou numa área que estava a uns 20 metros da gente, aonde eu estava iluminando agora, e atirou. O barulho e a movimentação parou imediatamente. E nós sentimos um pouco mais relaxados, mas ainda estávamos chocados. Então conversamos sobre o que poderia ser, e se tinha a possibilidade de ser algum animal. Porém, concordamos que não podia ser nenhum animal que conhecíamos, pois pelo pouco que deu para ver, era uma criatura peluda, parecendo um gorila branco que se movimentava em uma velocidade surreal. Depois de meia hora, começou de novo. Primeiro ouvimos uivos distantes e depois urros mais próximos de nós. Começou lá embaixo, perto do rio, e aquilo começou a rodar de novo o acampamento e a chegar bem perto de nós. Desta vez, tentamos não atirar o máximo de tempo possível, e o som chegou a 10 metros, e o meu tio atirou de novo, e tudo ficou em silêncio. E o resto da noite foi assim. A cada meia hora, o barulho começava de novo lá embaixo. E o que quer que fosse, não podia ser visto com clareza. Mas o efeito daquilo no ambiente podia ser visto e ouvido. E 2 vezes, o meu tio deixou aquilo chegar a menos de 5 metros de nós antes de atirar. Mas mesmo assim, não conseguimos definir o que era aquele ser branco peludo que se movia numa velocidade surreal. E aquilo sempre começava de novo a cada meia hora, até o nascer do sol, e aí tudo parou. Até hoje eu estou meio confuso. Nós contamos para várias pessoas sobre o que aconteceu, mas para saber realmente como foi, você tinha que estar lá. Não dormimos naquela noite e também nunca mais voltamos lá. O meu tio e eu conversamos sobre isso muito de vez em quando. Entre nós dois,
e algumas pessoas que contamos o que aconteceu ali, aquele ponto do rio ficou conhecido como o Ponto da Criatura. Bem, e eu gostaria de saber o que era aquilo. A única coisa que comentamos sobre aquilo é que agradecemos por estar com uma arma naquele momento. E sempre imaginamos o que poderia ter acontecido se tivéssemos apenas ficado sentado lá, sem fazer nada. Agora eu moro longe de onde aconteceu isso tudo, mas planejo voltar para lá ano que vem. Eu gostaria de mostrar para algum grupo de investigadores onde aquele lugar é. Bem, depois de muita pesquisa pela internet, somente 2 criaturas se assemelham com o que eu vi naquela noite: o Yeti famoso Pé Grande ou o lobisomem albino. Porém, o Pé Grande não uiva, e o lobisomem albino não apresenta nenhuma ameaça para as pessoas. Então, o que de fato seria aquilo? Acho que nunca saberemos. Boa noite. Olá! O que relatarei aqui neste canal será apenas um resumo do que verdadeiramente aconteceu comigo. Em 5 de fevereiro de 1971, eu e o meu irmão vivemos algo terrível, que veio a destruir a minha vida e a dele e de uma família inteira. Não falarei o meu nome, mas chamarei o meu irmão pelo apelido que é Xaxá. Eu e o meu irmão éramos muito ligados desde criança. Morávamos na época no Rio de Janeiro, mas tínhamos um sítio na Bahia, um sítio muito bom, que recebemos de herança de nossos pais. E nós sempre estávamos mais no sítio do que no rio. Adorávamos aquele lugar e tínhamos de tudo no sítio. E desde meninos adorávamos caçar e crescemos assim. E quando os nossos pais morreram, o meu irmão aos 21 anos já era casado e tinha uma filhinha. E eu era mais velho e tinha 25 anos. Eu vivia com uma boa renda de lojas e casas que tínhamos alugado e que também foi de herança. O meu irmão veio para morar no sítio com a sua família. E eu, solteiro, fiquei no Rio de Janeiro. Bem, nós sempre ouvíamos relatos que havia muitos casos de ataque de lobisomem. E desde a época que éramos meninos, que os nossos pais costumavam a nos contar. Bem, o mal existe e se mostra com muitas caras. Certo dia, Xaxá estava cavalgando e caçando lá pelos montes do sítio, e já era tarde. Ele estava a cerca de 2 quilômetros da sua casa, no meio de uma trilha que cortava uma mata fechada e fazia parte de outras terras que ficava ao lado de nossas terras. Bem, o lugar era de se perder de vista de tantas matas. O nosso sítio ficava em Buerarema, na Bahia. E já estava escurecendo quando meu irmão deu de cara com um enorme porco do mato, o tal javali, que na mesma hora o atacou. E reparem que o meu irmão estava em cima do cavalo, e aquela criatura era enorme. A fera havia ferido seu cavalo com uma mordida. E assim a coisa fugiu, não dando tempo de atirar nele.
E lá pelas 3 da manhã, que era lua cheia, foi quando a sua esposa ouviu um grande barulho de animal gritando. Era o chiqueiro que estava sendo atacado por algo. Xaxá se levantou com a sua espingarda e disse que poderia ser uma onça, pois já estava acostumado com esse tipo de visita nas madrugadas. Mas estranhou que os seus 3 cachorros não deram nenhum sinal. Os animais estavam a cerca de 30 metros da casa. Ao caminhar em direção ao ataque, ele encontrou seus 2 cachorros completamente dilacerados. E mais à frente, o outro ainda com vida, mas muito ferido. E quando, aos 5 metros, ele viu uma enorme criatura negra e peluda. E aquela coisa estava destruindo seus porcos. E na mesma hora, ele lembrou do javali que havia visto. Mas para sua surpresa, não era um javali. Aquilo era um demônio. E quando se levantou em sua frente, era um animal grande, peludo, com braços longos, com cara de cão e enormes presas. Grandes orelhas, como se fosse um grande porco. E foi quando o Xaxá gritou: Jesus Cristo! E então o animal deu um grande grito e um rugido como se fosse um urso. E com um único salto, ele pulou a cerca do chiqueiro e o Xaxá atirou. O animal deu um grito de dor. E ele reparou que o monstro tinha pernas dobradas como S. E então o Xaxá, chorando, ficou vendo aquilo aterrorizado, enquanto a criatura corria. Ao amanhecer, o meu irmão e a sua esposa estavam desesperados com o que tinha acontecido. E também estavam assombrados. E tiveram 3 porcos e 2 cachorros mortos por aquela criatura. O meu irmão me relatou o acontecido e eu na mesma hora peguei o avião e fui para a Bahia. E chegando, o meu irmão e a sua família estavam aterrorizados. E foi quando resolvemos caçar a criatura e matá-la. Assim, deixamos a minha cunhada e a minha sobrinha em casa. Deixei a minha cunhada armada com uma espingarda calibre 12 para a sua segurança. Então fomos para a mata e acampamos a 3 quilômetros mata adentro. Conosco levamos um cabrito para servir de isca. Amarramos ele na árvore e ficamos de guarda na tocaia, pois sabíamos que a criatura iria aparecer mais cedo ou mais tarde. E ela não voltaria para atacar o sítio, pois havia sido alvejada por um tiro. Por volta de 11 horas, ouvimos um rugido ao redor de nossa barraca e do animal, mas nada da criatura aparecer. E quando foi lá pelas 5 da manhã, voltamos para casa. E ao chegarmos em casa, nos deparamos com a porta dos fundos arrombada. E havia um rastro de sangue pelo corredor da casa, que ia até a sala, que estava destruída e toda ensanguentada. E havia pedaços da minha cunhada por todos os lados. Enlouquecemos de terror, pois a criatura entrou na casa e a minha cunhada não conseguiu detê-la e nem afugentá-la. A fera havia vindo se vingar e sabia que o meu irmão não estava lá. Nós estávamos em estado de choque e procurando a minha sobrinha. E ela não estava dentro de casa. Bem, ela só tinha 9 anos. E nós a encontramos atrás do celeiro,
e ela estava toda despedaçada. O meu irmão, enlouquecido com aquilo, sacou a sua arma e atirou contra a própria cabeça, e bem na minha frente. Eu fiquei aterrorizado e fui até a cidade chamar a polícia, pois lá não havia área para telefone na época. E o telefone ficava a 15 quilômetros do pequeno centro. Naquele dia eu perdi meu grande amigo, que era o meu irmão. Também perdi a minha cunhada e sobrinha, de formas terríveis, mortas pela criatura. E ainda eu fui detido pela justiça, acusado das mortes da minha cunhada, da minha sobrinha e do meu irmão. E ninguém acreditou no que havia acontecido. Eu fui julgado e preso por assassinato da minha família. Fiquei preso por 8 meses e 18 dias. E só fui libertado porque eu tinha dinheiro. E ninguém neste mundo tem ideia do que eu passei. A criatura fez outras vítimas. Então, eu larguei tudo no Rio de Janeiro e vim para morar no sítio, para me vingar daquilo. Jurei dar cabo na criatura que matou os meus familiares. Bem, hoje eu estou velho. Tenho a minha família, sou médico e moro em Ilhéus, na Bahia. E até hoje eu ouço relatos deste demônio. Consegui vê-lo uma vez atacando o meu cavalo, mas consegui fugir. E não tem uma lua cheia que eu não venha passar a noite no sítio. E antes de morrer, eu sei que ainda eu terei um encontro verdadeiro com este lobisomem. Bem, este acontecido é comentado até hoje. Boa noite.